Olá, boa noite. Boa noite para quem vai assistir isso à noite, bom dia para quem for assistir bom dia e boa tarde para quem for assistir de tarde. Então, a qualquer momento, um bom dia aí para vocês. Hoje a gente vai falar aqui nessa gravação sobre as expectativas de GP de Singapura, que acontece nesse final de semana, do dia 16 e 17 de setembro. E quem vai conversar comigo é Vitor Aguiar, mas antes vou lembrar todo mundo de seguir o Por Dentro do Grid nas redes sociais, então arroba Por Dentro do Grid no YouTube, no Twitter e no Telegram, e arroba Por Dentro do Grid F1 no Instagram. Vitor, boa noite. Pronto para expectativas aí a mil para o GP de Singapura? Como é que tá aí o pensamento? Como é que tá o foco nessa corrida? Boa noite, Carol. Boa tarde, bom dia. Bom horário que você esteja assistindo para quem estiver acompanhando. Então, parece sempre interessante, né? Uma corrida noturna, uma corrida tradicional já, apesar de recente. Foi justamente a corrida que inaugurou as corridas noturnas. Corrida, repetindo muito mais. Foi justamente o circuito que inaugurou as corridas noturnas na história da Fórmula 1 lá em 2018 e já começou sendo histórica, né? Já começou sendo uma das corridas polêmicas da história da categoria, então realmente tem sempre alguma coisa interessante que a gente pode esperar de Singapura, e dessa vez não vai ser diferente. Lá em Marina Bay, a Red Bull pode ser campeã de construtores, já existe uma matemática para isso, e que também convenhamos, se não ganhar agora, vai ganhar no Japão, ou vai ganhar no Catar, vai ganhar muito em breve o título de construtores, assim como a gente também sabe que o Verstappen vai garantir o título de pilotos, mas talvez ele não ganhe nesse fim de semana, quem sabe. Então, com certeza tem algumas coisas para a gente ficar de olho, sim, nesse GP de Singapura. É isso, muitas coisas podem acontecer, muitos cálculos podem ser feitos e muitas projeções também. Inclusive, a gente vai seguindo aí. Produção, já podemos passar para o próximo tópico. Perfeito, vamos lá. As contas para o título de Verstappen, que é só questão de tempo, como a gente estava conversando aqui. Né? A Red Bull já pode ser campeã, já pode vencer o campeonato de construtores a partir desse final de semana, né? E o Verstappen, que também estamos aí nessa contagem dos pontos, né? Que também acredito eu que vai ser só questão de tempo, né? Não dá, acredito que não dá para ele ser campeão ainda nesse GP, mas pode ser campeão a partir do Japão, né? Isso tem algumas cálculos que a gente vai ser no feito e a gente vai falar sobre isso, mas Vitor, expectativas, como é que tá aí essas contas, essa matemática? O Hamilton está muito perto do título. A Red Bull hoje tem 583 pontos na liderança do campeonato de construtores, e a Mercedes, que vem em segundo, tem 273. Ou seja, a Mercedes tem 273 e a diferença dela para a Red Bull é de 310. Faltando apenas 8 corridas, ela teria mais que dobrar a sua pontuação para conseguir chegar na Red Bull. A gente já sabe, obviamente, que isso é uma coisa inviável. Matematicamente falando, até pode ser possível, mas logicamente não existe um cenário coerente para isso. Então a questão é apenas de uma oficialização matemática, porque título virtual já é óbvio que a Red Bull ganhou. Para conseguir o título nesse fim de semana, o cenário não é lá dos mais fáceis. Precisaria de uma combinação aí, que a Red Bull precisaria fazer uma dobradinha, ou seja, fazer os 25 pontos com a vitória e os 18 do segundo lugar, 43, enquanto a Mercedes não falhar em pontuar, sair zerada do fim de semana. Não é provável que a Mercedes saia zerada, convenhamos. Apesar de ser muito possível que a Red Bull faça sim a dobradinha. E caso isso não aconteça, ainda existiria uma segunda posição, que seria, além da dobradinha, a Red Bull fazer a volta mais rápida, ou seja, 44 pontos, e a Mercedes ficar apenas com um ponto, ou seja, algum dos dois pilotos chegar em décimo e o outro não pontuar. Repetindo, não é um cenário muito provável, mas é uma possibilidade já de resolver o campeonato de construtores nessa semana, mas obviamente a briga pelas outras posições, que valem sim muito dinheiro no fim da temporada, ainda ficaria em aberto. Quanto às contas para o Verstappen ser campeão, o Verstappen está hoje com quase 150 pontos de vantagem para o Pérez. São 145.
A gente vai ter ainda mais 3 corridas sprint, são 8 pontos cada, vai ter mais 8 corridas, 25 pontos cada. Então ainda são aí 224 pontos em disputa. Ainda está um pouquinho distante de cravar matematicamente. Mas se ele conseguir uma vitória nesse fim de semana, por exemplo, já vai abrir mais um pouquinho. Se ele conseguir uma vitória no Japão, já pode abrir mais um pouquinho. E a partir do Catar, aí já seria um cenário mais factível, caso ele consiga bons resultados nessas 2 próximas corridas, o que convenhamos, considerando que ele vem de 10 vitórias seguidas, é muito provável que ele consiga bons resultados nessas 2 próximas corridas, mesmo que acabe não vencendo as 2, ele deve conseguir sim sair com boas pontuações que ajudem o Verstappen a somar mais alguns pontos aí no campeonato, mas eu não vejo um cenário para disputa, para definição do título, pelo menos pelas 2 próximas corridas, porque assim, a gente está falando de um cenário muito definido, mas convenhamos, são 8 corridas ainda que faltam, ainda é muita coisa pela frente no campeonato. Exatamente. Teria, para que, no caso, só para complementar aqui essa informação, para que Verstappen fosse campeão agora no Japão já, teria que o Pérez não poderia pontuar, né, nas últimas, no caso, na etapa passada, o que não aconteceu, porque ele pontuou, ele estava em segundo lugar no pódio, nessa etapa e nas outras 2, ou seja, já não dá para o Verstappen, em tese, ser campeão agora no GP do Japão, porque o Pérez já pontuou. Né? Então, para esse cenário acontecer, Verstappen teria que pontuar, que vencer as 4 corridas, e no caso o Pérez não pontuar em nenhuma delas, e o Verstappen ainda ficando com a volta mais rápida. Então, esse cenário já foi um pouquinho adiado, né? Essa conquista do título do tricampeonato. O Verstappen já foi adiado um pouquinho mais, porque o Pérez já esteve no pódio, e acredito que pode estar também no pódio nessa próxima corrida, né? Então, é um cenário que a gente sabe que vai acontecer, mas que resta só saber quando, e que esse tempo está sendo bem administrado pela Red Bull, está sendo antecipado cada corrida que a gente vê, né? Enfim, o Verstappen com essa sequência de vitórias, e o Pérez aí que está sempre tentando, ou tá no, se não já está no pódio, está sempre tentando se aproximar dele e está na zona de pontuação. Então, de certa forma, esse título de construtores vai vir aí, e de pilotos também. E aí a gente tem também para Singapura um novo teste, né? Que é o traçado, vai ser um teste para os pilotos, quem sabe, mas que também vai ser muito curioso, porque com essa nova modificação do traçado do circuito de Marina Bay, retiraram 4 curvas, né? Que foram da 16, que foi da 16, 17, 18 e 19, inclusive a 17, a famosa curva 17, onde Nelsinho Piquet bateu e foi durante o escândalo do Singapura Gate. E aí a gente tem uma questão que o próprio Verstappen pontuou numa entrevista, que foi o seguinte: com a retirada dessas curvas, vai ter uma reta maior, obviamente, né? Enfim, a troca da curva por uma reta maior, e ele acredita que os tempos de volta serão menores, né? Vai ter essa volta mais rápida. Que isso também combina no possível desgaste maior de pneus, né, Vitor? Carol, eu diria justamente o contrário. Eu acho que vai ser um desgaste menor de pneus. A gente vai ter uma volta a mais. Tradicionalmente eram 61 voltas em Singapura. Vão ser 62 justamente por causa dessa diminuição no tamanho do percurso. Mas também essas 62 vão ser dadas em uma média de velocidade maior, porque agora é uma reta, tirando 3 curvas muito fechadas, curvas de 90 graus, 4 curvas, melhor dizendo, de 90 graus. E com isso você está forçando menos o pneu e forçando menos os freios. Quando você tem essa sequência de curvas, curva, você está forçando muito o funcionamento do carro, e agora eu vejo um cenário que pode trazer um pouquinho mais de estabilidade. Nada que vai ser tão gritante assim, mas para uma Ferrari, por exemplo, que é um carro que tem um consumo elevado de pneus, eu acho que isso pode acabar trazendo um pouquinho de vantagem, apesar de ser uma corrida, de ser um circuito que não é nem um pouco favorável ao carro da Ferrari. Lá em Singapura, em Marina Bay, a gente tem o maior tempo de pit stop de toda a temporada da Fórmula 1. É um circuito anti-horário, assim como outros 8, salvo engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim como outros 7, e metade de Suzuka, né, porque Suzuka é metade horário, metade anti-horário, assim como outros 7,5, então, digamos, circuitos.
E é um circuito com um downforce altíssimo, um circuito com curvas muito fechadas, tirou essas três, isso diminui um pouco o downforce, mas eu acho que o pensamento dos carros ainda vai ser mais ou menos o mesmo, principalmente da montagem dos carros, obviamente. Vai ser mais ou menos o mesmo. Continua sendo uma pista com muitas curvas fechadas, com a necessidade de uma pressão aerodinâmica muito alta, e isso é vantajoso para equipes que tiveram um bom desempenho em corridas como a Hungria e Barcelona, que também são corridas com um alto downforce, que seria, por exemplo, o caso de Mercedes e McLaren. Enquanto, por outro lado, eu vejo um cenário negativo para Aston Martin e para a Ferrari, já me adiantando aqui um pouquinho sobre as expectativas propriamente ditas para a corrida. Mas eu vejo que, na verdade, a tirada dessas curvas vai acabar beneficiando um pouquinho mais um stint maior com os pneus, e também vai ser interessante ver como as equipes vão lidar com estratégias em relação a isso. Porque as experiências que eles têm com Singapura é com desgaste diferente do que vai ser esse de agora, e isso pode acabar fazendo com que alguns pneus durem mais do que eles imaginavam, ou eles têm uma expectativa muito alta e acabam durando menos. Então vai ser um pouco interessante também ver como as equipes vão lidar com esse planejamento. É isso, e é justamente consertando que eu falei que teria a expectativa que tivesse um desgaste maior, mas era de fato um desgaste menor, justamente pela redução das curvas, mas que também é muito questão de como cada equipe vai saber lidar justamente com esse traçado maior, com essa reta maior, né? Que de certa forma, de fato, assim, a ideia é que tenha um desgaste menor por causa da pressão aerodinâmica, mas que a gente só vai ver mesmo de fato como cada equipe vai lidar com esse novo traçado a partir dos treinos livres, classificação, obviamente, e corrida, né? Então, também vai mexer. Acredito que mexe muito também até na questão da estratégia, né, das equipes. É o que a gente vai ver, como é que cada uma vai lidar com isso durante o final de semana. Eu acho que só tem uma certeza que a gente pode dar, Carol, que a mudança vai ser boa para a Red Bull. E se eles desfizessem a mudança, também seria bom para a Red Bull. Se eles inventassem um terceiro circuito, também seria bom para a Red Bull. Independente do que se faça, vai ser bom para a Red Bull. É a única certeza que a gente tem. E é isso. E claro que a gente, estando em Singapura, não tem como não lembrar do Singapura Gate, inclusive pelas a nova agora como voltou à tona esse assunto com a entrada de Felipe Massa, né, na briga agora pelo título de 2008, né, enfim, justamente causado por essa polêmica do Singapura Gate, né, que ficou conhecida como Singapura Gate, que foi abatida proposital a pedido da Renault, né, na época a Nelson Piquet, como estratégia para que Alonso vencesse a corrida, que foi o que aconteceu, né? E aí desencadeou toda uma confusão desde então, né, Vitor? E aí a gente, diante disso tudo, a Fórmula 1 tem umas sacadas que realmente a gente sempre fica não, eu não sei nem ser impressionado, eu particularmente não fico impressionada, mas tirar essas 4 curvas, justamente em uma das curvas em que Nelson Piquet bateu, no ano em que Felipe Massa está aí tentando brigar pela recuperação de um título de 2008, a Fórmula 1 não dá ponto sem nó, né, amigo? Então a gente sempre. E esse caso especificamente, agora voltando à tona, é sempre para a gente ver o que é que. Sabe aquela história da mentira tem perna curta e que as coisas vão voltar à tona, não importa o que você faça, se você fizer alguma besteira, então é meio que isso, né? Assim, o que a Fórmula 1 tentou esses anos todos esconder, a partir de uma declaração veio toda à tona, né? Novamente. É aquela. Pode ter sido só coincidência? Pode ter sido só coincidência. Eu acredito que foi. Não. Mas pode ser, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas é realmente muito curioso. A gente viu na semana passada, 2 semanas atrás, melhor dizendo, na corrida de Monza, na Itália, alguns torcedores da Ferrari levaram a faixa dizendo que Felipe Massa era campeão de 2008, e a Fórmula 1 chega lá e diz, tira isso aí, não vai ficar para o fim de semana essa faixa aí não.
O Felipe Massa é embaixador da Fórmula 1, não sabemos até quando, pode ser que isso não seja continuado para a próxima temporada, eu diria que é até provável que não seja. Mas ele foi também orientado a não ir para o GP de Monza, que tradicionalmente seria uma das casas dele, entre aspas, já que ele foi piloto Ferrari por muitos anos. Então, assim, a relação está estremecida, a Fórmula 1 está meio que evitando o tema Singapura Gate, é no mínimo conveniente, mesmo sendo coincidência, é muito conveniente para a Fórmula 1 que essas curvas específicas não estejam lá dessa vez. E, e realmente eu vou voltar àquilo que eu falei no início, foi a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1, foi a primeira corrida em Singapura, e uma corrida que entrou para a história, tanto pela polêmica, mas também porque até hoje, muito por causa disso também, é a corrida vencida por um piloto de Fórmula 1 largando mais ao fundo do grid. Fernando Alonso largou em 15º e conseguiu a vitória. Nenhum outro piloto na história das 1.100 corridas da Fórmula 1 conseguiu uma vitória largando tão debaixo do grid quanto o Alonso nessa corrida, mas claro, um pouquinho, muito beneficiado por essa batida do Nelson Piquet, sim. É isso. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Mas também que essa coincidência é conveniente para o momento, é conveniente, né? Assim, isso aí a gente não pode negar, né? Mas a gente não sabe de fato o real motivo dessa redução aí. Mas é isso, Singapura Gate sempre voltando à tona, né? E aí vamos justamente falar dele, Sérgio Pérez, que está aí em praticamente todas as lives como algum ponto ou de reciclagem, ou de melhoras, ou de bom desempenho, ou de enfim, de não ter conseguido alcançar o que estava proposto para ele na corrida. E aí o Rei das Ruas, a gente fica na pergunta de se ele vai ter alguma chance de vencer novamente. Inclusive, olhando aqui alguns dados da corrida, em 2022, se eu não me engano, o Pérez venceu e foi por causa dessa vitória de Pérez que o título de Verstappen, o bicampeonato dele, foi adiado. Então, numa corrida que foi bem maluca, por sinal, não foi uma corrida fácil. Se eu não estou enganada, a Red Bull tinha colocado, acho que combustível um pouquinho a menos no carro de Verstappen, aí deu super problema lá. E aí foi com isso também, esse foi um dos motivos do Verstappen não ter conseguido vencer, obviamente sem tirando, não querendo anular o mérito do Pérez, obviamente, enfim, de ter conquistado a vitória lá, porque a gente sabe que ele é conhecido como grandes pilotos de rua, no circuito de rua, né? Mas e aí, Vitor, será que a gente tem um Pérez aí no primeiro lugar do pódio? Tô lembrando assim que Pérez é alguém que a gente sempre fala, seja pro bem, seja pro mal. Eu acho que dá para dizer que o Pérez é o contrário da Alfa Romeo. A gente nunca lembra da Alfa Romeo, nem pro bem nem pro mal, eles não aparecem na transmissão. O Pérez não. Seja para fazer alguma coisa muito certa numa corrida de recuperação, para fazer alguma coisa muito errada, tendo um sábado terrível e um domingo catastrófico, o Pérez está sempre aparecendo. O Pérez sempre tem algum destaque e não dá para imaginar que vai ser diferente nesse fim de semana. O Pérez tem esse histórico muito positivo em corridas de rua. Ele chegou a vencer esse ano, arrisco dizer que Baku, mas ele perdeu a segunda corrida de rua da temporada, que eu não estou recordado qual era, mas ele já perdeu uma corrida de rua para o Verstappen esse ano, provavelmente já nessa sequência das 10 vitórias do Verstappen. Mas ano passado, as corridas de rua, ele venceu todas e Singapura foi uma delas. Verstappen, inclusive, não tem vitória em Singapura, nunca venceu lá no país asiático, vai tentar a primeira vitória agora. E eu acho que dá sim para dizer que o companheiro da equipe é o seu principal rival, apesar de a gente ver que Pérez não está no seu melhor momento, nem perto disso. Não está no seu pior também, convenhamos. Aquela sequência de umas 6 corridas sem sequer aparecer no Q3 foi uma sequência muito pior do que Pérez está vivendo hoje, mas Pérez não está muito encaixado, justamente nesse período de melhor fase do Verstappen. Enquanto o Verstappen subiu muito, Pérez também teve uma queda acentuada, mas ainda assim eu acho que Singapura pode ser uma grande oportunidade para ele se recuperar. Não é a primeira vez que eu digo aqui que ele vai ter uma boa oportunidade de se recuperar, não é a primeira vez que eu digo isso, mas não deixa de ser uma boa oportunidade, porque eu já errei em outros momentos. Pode ser, claro, que dê tudo errado para ele mais uma vez, mas o Pérez tem potencial sim
para conseguir pelo menos dar uma pressão para brigar pela vitória. É isso, eu ia comentar justamente isso, assim, com o histórico positivo, né, assim, de Pérez nas corridas de rua, pode ser um momento, sim, também até dele tentar engatar aí esses dois bons resultados seguidos, né, enfim, depois de um período de oscilação durante a temporada, principalmente nessa fase, nessa reta final, né, talvez até a questão do histórico dele no circuito de rua, uma vitória em 2022 pode trazer alguma confiança para ele, inclusive, né, nesse processo do treino, da classificação e da corrida em si. Mas de fato a gente só vai ver como é que vai ser essa atuação dele no circuito ao longo dos treinos, obviamente, da classificação, até por causa da mudança no circuito, né, no traçado. Então, óbvio que vai ser novidade para todo mundo, né? Enfim, essa mudança, mas que pode, enfim, pode reforçar aí o histórico positivo dele na corrida. E aí a gente só vai ver isso no final de semana, se a gente vai estar certo ou vai estar errado, ou se ele vai oscilar ou se ele vai ter pelo menos esse reforço de dois bons resultados seguidos, né? E aí a gente vem para uma equipe que a gente tem falado aqui, Vitor, e cada disso é sempre, eu acho que quase sempre, quando tá eu e tu em alguma gravação, que a gente sempre fala da AlphaTauri, mas porque o desempenho da AlphaTauri esse ano, em comparação com a Red Bull, obviamente fazem parte do mesmo grupo, né? Mas é assim, em Yang o completo oposto de tudo, né? Assim, é tão bizarro a discrepância de uma equipe para outra que parece até que não são do mesmo grupo, assim, que são completamente diretores completamente diferentes, grupos completamente diferentes, assim, tudo diferente, porque os resultados são um oposto assim, absurdo, né? E aí o que é que vem? Vem que a Red Bull tá tentando trazer aí, ou perdão, a AlphaTauri, foi mal, está tentando trazer aí atualizações para tentar dar essa melhoradazinha aí e trazer algum bom resultado, algum, não vou nem dizer bom, mas algum resultado para o restante da temporada, né, Vitor? Exato. O momento da AlphaTauri é muito ruim. Eu diria, na verdade, que o momento da AlphaTauri é ruim desde o início do novo regulamento de carros. A AlphaTauri não conseguiu se adaptar, teve dificuldades ano passado e esse ano está tendo um desempenho ainda pior, que a gente não imaginava ser muito possível, mas está catastrófica a AlphaTauri. E o Peter Bayer, que é o CEO da AlphaTauri, já confirmou que a equipe vai se inspirar no projeto aerodinâmico da Red Bull. Vai começar a olhar como é o carro da Red Bull está por fora e fazer aquelas copiazinhas para trazer uma ideia de aerodinâmica parecida com esse projeto de muito sucesso do Adrian Newey. E isso já deve começar com algumas atualizações que eles estão fazendo agora para Singapura. Só que ainda assim ele reforçou que só deve dar para sentir grandes efeitos nisso a longo prazo. Não que isso não vá trazer alguma evolução na equipe, que o time não vá conseguir aparecer com um pouco mais de frequência na zona de pontuação. O time bate muitas vezes ali na trave, em 11º, 12º, mas que agora talvez melhorando um pouquinho consiga pegar ali um 19º de vez em quando. Mas para trazer algum efeito, para ser um carro mais competitivo, não é um cenário viável. Eu acho que isso nem pela lógica, e o próprio Peter Bayer também disse que não é para esperar uma mudança assim tão intensa. E também ele falou sobre uma visão de médio prazo aí, olhando para 2024, ele já imagina que todos os carros vão trazer um pouquinho de inspiração desse sucesso da Red Bull e que pode ser que o ano que vem fique bem mais apertado, com carros bem mais, com desempenhos mais parecidos, justamente porque todos vão estar seguindo uma base um pouquinho mais similar. Se isso for o caso, vai ser interessante também ver uma temporada um pouquinho mais equilibrada do que essa. Exatamente. E aí, quando eu digo justamente, não precisa trazer nem bom resultado, mas trazer algum resultado, é importantíssimo para esse momento da AlphaTauri, porque a AlphaTauri está em último lugar no Campeonato de Construtores, atrás até da Alfa Romeo, com a diferença de 7 pontos. Tipo, a Alfa Romeo está com 10 pontos, a AlphaTauri está com 3, sabe? Então, é um momento em que, assim, o vale tudo, sabe? Vale tudo, vale
uma atualização que diga qualquer coisa, que o que é que piorou, o que é que deu certo, o que é que deu errado, porque tanto quanto... É uma situação, inclusive, Vitor, que a gente comentou aqui, não só específica da AlphaTauri, mas de outras também, equipes que estão mais no fundo do grid, que é justamente algumas situações não for de atualizações, até de trabalho mesmo da fábrica, não vão ter esse resultado aparecendo para agora. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas o importante para algumas dessas equipes que estão mais atrás, talvez seja um projeto para o ano que vem, já pensando no que, é que pode ser conquistado no ano que vem. Se alguma delas já tiver muito atrás, como é o caso da AlphaTauri, que vê que o resultado desse ano é muito ruim, eu acredito que seja mais vantagem para eles focarem num carro, no desenvolvimento do carro para o próximo ano, do que tentar ficar buscando algum resultado, oh meu Deus, para essa temporada que já está praticamente ganha, né? Então é muito disso, de você ver um desenvolvimento mais focado para o ano que vem, né? Exato, a própria Williams já fez isso, a Williams já largou da evolução do FW45, se não me engano, o chassi. E justamente por isso, eles conseguiram uma pontuaçãozinha ali que dificilmente eles vão perder o sétimo lugar, e eles sabem que não tem para que eles ficarem tentando melhorar o carro desse ano, vai ser em vão, eles estão focados já no desenvolvimento do ano que vem, porque vai ser uma temporada com outros cenários, e que vai ser importante a evolução para 2024 também significa o estudo para a evolução de 2025 e 2020, até 2025 e 2026 no regulamento de motores. Mas a evolução para o ano que vem também já é uma evolução para duas temporadas. Esse trabalho que você faz agora é muito importante para o futuro da equipe a médio prazo, e para uma equipe que já está com 2023 perdido, com certeza vale muito a pena. É isso. E aí a gente aproveita que o Singapura Corrida de Noite tem todo um clima para trazer pintura especial. Vai ser o caso da McLaren, né, que vai vir com uma pintura com mais tons de preto, né, e com apenas os toques aí laranjados, o famoso papaya, como fica conhecido aí fora. Pedi para a produção mostrar a fotinha aí, quer dizer, para mim não está aparecendo, né, a foto do novo carro, da nova pintura, né, da McLaren agora sim. A produção é show aqui, a produção, minha gente, é elite aqui, tá? Então, vai ter aí essa mudança. Eu particularmente gostei da cor, tá? Gostei bastante da cor e dos detalhes em laranja, né? Vai ser essa mudança aí da pintura vai se estender para o próximo GP, né? Para o GP do Japão. Vai ser Singapura e Japão. E é uma junção, inclusive, como se fosse uma ação com a parceria, né? Com o patrocinador, que é a OKX, aliás, perdão, OKX, que é uma empresa de tecnologia e uma das principais patrocinadoras da McLaren, né? Então, e aí, gostou da pintura? Eu curti, de verdade. Eu gostei, eu gostei. Eu sou um pouco crítico dessa onda de todos os carros adotando cada vez mais o preto apenas por motivos de peso. Se fosse por motivos estilísticos, eu estaria super apoiando, mas por motivos de peso eu tenho minhas críticas quanto a isso, mas eu gostei desse modelo. A gente sabe que lá na hora não vai ser esse preto meio brilhante que está aí, vai ser aquele preto mais cru da fibra de carbono sem tinta por cima, mas eu gostei, eu achei legal o contraste do preto com laranja, ficou legal. Eu senti um pouquinho de falta do azul, porque é um pouquinho clássico também do McLaren, mas eu gostei sim. E já o terceiro modelo especial, né, que a McLaren usa essa temporada, eles usaram o modelo, tá aí do lado, esse branco foi o comemorativo às vitórias deles na Tríplice Coroa, 500 milhas de Indianápolis, GP de Mônaco e 24 horas de Le Mans. A de baixo é uma pintura também por causa de patrocínio do Google Chrome. Eles aproveitaram Chrome, cromado, prateado, relembraram a própria história, que a McLaren tem uma história muito vitoriosa também com carros prateados, inclusive no primeiro título do Hamilton, naquele tempo da dupla de Hamilton e Fernando Alonso. E agora trazem esse terceiro carro, que eu acho curioso apenas que cada um dos três carros especiais tem um patrocínio master diferente. Mas isso aí é só detalhe, a gente sabe muito bem que o Zac Brown é especialista em arrumar patrocínio para colocar no carro da Pois é, eu nem sei se eu nem lembro agora se eu falei
se era o patrocinador master ou não, mas é um dos grandes patrocinadores, né? Um dos principais patrocinadores da McLaren, porque na verdade a gente brinca, mas é que realmente a McLaren é uma das equipes que tem tanto patrocinador que a gente já nem sabe mais quem é o master, quem tá ali no meio, enfim. Mas é um dos grandes patrocinadores da McLaren, tá? Então vai ser aí essa pintura, essa ação aí com a OKX. E não é o único carro com modelo especial vindo para esse fim de semana, né? A Williams, a gente estava até falando aqui no off, Carol, vou trazer um pouquinho dos bastidores, a gente estava falando que a gente ficou até um pouco confuso se esse carro é para pista ou não, porque o anúncio que a Williams fez foi completamente vago. Eles soltaram no Twitter apenas algumas imagens do carro no jogo da Fórmula 1, que recebeu a atualização com esse novo modelo. Colocaram algumas, não são fotos, claro, alguns frames do jogo, como esse que está aí na tela, do carro da Williams no jogo, no circuito de Singapura, e um videozinho também no circuito de Singapura dentro do jogo. Mas não falaram nada, não disseram para quais corridas seriam. Eles tinham feito esse anúncio lá atrás, só há uns 2 meses, dizendo que iam ter um modelo especial com a Gulf, que é uma empresa do ramo de petróleo, que eles iam ter esse modelo com a Gulf para os GPs de Singapura, de Japão e do Catar, esses 3 circuitos na Ásia, mas não falaram mais nada sobre isso, só soltaram as fotos e disseram, olha, tá aqui a nossa coleção de roupas dessa parceria, e é isso. Ficou meio vago, mas realmente vão para a pista esses carros, apesar de ninguém até hoje ter visto como eles estão ali na prática, realmente, com esse design. Só tem essas imagens do jogo que são uma simulação, que são uma representação, não são o carro propriamente dito, né? E o que eu acho um desperdício, porque eu gostei muito do design da pintura desse carro da Williams, e eu confesso que se eu participasse do marketing da Williams, eu teria colocado diversas fotos do carro já com a pintura, porque eu acho que chamaria bastante atenção. Até os produtos que a Williams colocou aí à venda, eu gostei, eu achei bonitos de verdade, achei muito bonito o material que foi feito. Então eu achei que teve essa falhazinha aí, de fato, na divulgação do carro, como a gente estava comentando nos bastidores, né? Mas a pintura é bem bonita e aí a gente vai ter desfile, né? Porque GP da Itália teve carro com pintura especial, com equipe com macacão especial, com roupa especial, e aí a gente vai seguir um grande evento de moda aqui, de moda, tá ligado? De design de carros, de modas aí, para os GPs aqui dessa temporada, né? Com certeza, vão ser pelo menos esses 3 próximos com a Williams, depois já para os Estados Unidos, que a Red Bull vai voltar com aquele modelo que usou lá em Miami, então são pelo menos as próximas 4 corridas com algum carro diferente da pintura tradicional. E só para fechar esse ponto da forma meio superficial que a Williams tratou esse lançamento, atrapalha até na ativação do patrocínio, né? Você perde um pouquinho desse alcance da parceria. A Gulf, que inclusive há 2 anos, em 2021, fez um carro com a McLaren, teve uma pintura especial para o GP de Mônaco, e eu lembro que a ativação que a McLaren fez disso foi gigantesca. E agora o Williams vinha falando de um carro com a Gulf desde o início da temporada, logo que o ano começou, ele estava dizendo, a gente vai fazer um carro com a Gulf, escolham qual vai ser o modelo, esse modelo foi votado pelos internautas no site da Williams, tinham alguns modelos ali em disputa, eles fizeram essa ativação continuamente, mas na hora H, na hora de chegar, olha, vai ser agora, eles deram uma sumida. Então, eu achei meio estranho, mas fazer o quê, né? Vida que segue. O carro dando resultado na pista, eu acho que já vai tirar todo. Vai que dá sorte aí. Se a pintura for mesmo real, vai que dá sorte. E aí a gente segue aqui falando porque o mercado da Fórmula 1, esse, ele não descansa, ele não dorme, e nem a gente. As especulações não param, enfim, as declarações também não param, né? Porque, além de tudo, acho que o que agita mais, além da análise, né, do mercado, são as próprias declarações do pessoal que está dentro da Fórmula 1 que está falando, né? A gente sabe dos contratos que estão para encerrar, a gente sabe de quem ainda não renovou, quem já renovou, e sabe dos que querem entrar aí nessa elite do automobilismo. E aí, a gente vê uma situação que foi o seguinte:
A gente começa a falar da Fórmula 1 e depois a gente fala do Drogovic, beleza, Vitor? Só pra gente seguir um rumo e aí depois a gente fala do Drugo. A gente tem uma indefinição ainda sobre os pilotos da Alfa Romeo, né? No caso, da Alfa Romeo, no caso do Joe, né? Que está com o contrato para ser encerrado ao fim da temporada e que surgiram especulações aí, já houve especulações sobre quem poderia ir para esse lugar do Joe. Eu, particularmente, acho que o Joe não sai, tá? Não, eu acho que ele não sai da Alfa Romeo, eu acho que criou aí uma espécie de confiança e que também, eu vou ser sincera, eu não acho que ele deveria sair nessa temporada, aliás, nessas 2 temporadas em que a Alfa Romeo também não mostrou lá essa grande coisa com o carro. Então, não acho que daria para tirar dele, medir dele aí o que foi bom, o que foi ruim, diante de uma temporada que foi bem irregular por parte da equipe dos 2 pilotos também, né? Não só dele, mas também do próprio Bottas, né? Pois é. A última notícia que surgiu justamente no dia dessa gravação, dia 13, quarta-feira, foi que o Joe tinha encaminhado essa renovação com a Alfa Romeo. Até então, a especulação em cima do cargo dele estava muito forte, com Theo Pourchaire e Felipe Drogovic como os principais nomes na especulação. Depois o Mick Schumacher também já nessa semana ganhou um pouco mais de força, mas a última informação que chegou foi uma informação vinda da emissora oficial da Fórmula 1 na França, o Canal Mais. Obviamente não se pronuncia Canal Mais, mas enfim, que a renovação estaria encaminhada, que, ao que tudo indica, eles assinariam um novo contrato nos próximos dias. Não era sinceramente a minha expectativa. O jogo tem resultados medianos com a Alfa Romeo, nada muito que desponte nem muito positivamente nem muito negativamente. Eu achava que a equipe, já depois de 2 temporadas, ia buscar alguém para dar um gás novo, e o jogo também não conseguiu trazer aquele efeito financeiro que se imaginava. Ele é um piloto chinês, se imaginava que a chegada dele, ele foi muito impulsionada, a chegada dele foi justamente muito impulsionada por causa da nacionalidade dele, pela ideia de trazer patrocínios chineses. Ele não tinha tido temporadas de tanto destaque assim na Fórmula 2, era um piloto que ficava ali na sua terceira, na sua quarta colocação, e foi puxado para a Alfa Romeo, mas esse dinheiro que a Sauber, a Alfa Romeo imaginava que chegaria, não chegou com tanto peso. Então eu achei que isso acabasse podendo ter algum peso para o Joe não ficar, mas acabou, pelo visto, encaminhando essa renovação. Se ficar, realmente apesar de tudo, eu acho sim que é merecido. Eu acho que é um piloto com potencial, apesar de não ter ainda comprovado tanto o que ele pode fazer lá dentro. E também surgiu nessa semana, já seguindo aqui um pouco para o próximo tópico, Carol, que ele, caso não ficasse na Sauber, né, que a Fórmula vai voltar a se chamar Sauber no ano que vem, caso ele não ficasse na Sauber, ele poderia ser um dos alvos da Williams. Williams que vem tendo uma evolução de desempenho muito grande, basicamente só com Alexander Albon. O Logan Sargent ainda não conseguiu pontuar, está se aproximando mais do número de pontuação, mas ainda não conseguiu pontuar na prática. Isso está deixando um pouquinho mais de pulga na orelha sobre ele, e a equipe poderia partir para algum piloto um pouco mais experiente. Surgiram aí com mais força os nomes de Guan Yu Zhou, de Liam Lawson e de Yuki Tsunoda. Basicamente o nome que não ficar na AlphaTauri, ou o nome que não ficasse na Sauber, a Williams podendo apostar em alguém com um pouquinho mais de experiência para completar a equipe ao lado do Albon. E aí a gente também já passa, inclusive, para um outro mercado também que chamou a atenção, é que os contratos da AlphaTauri também se encerram no final dessa temporada, né? E aí a pergunta que ainda, assim, fica aí em aberto é o que é que vai ser da definição da própria AlphaTauri com a saída do De Vries, né? Que não, enfim, a gente não esperava que ele saísse no meio de uma temporada, né? Que fosse, enfim, que a AlphaTauri precisasse substituir o De Vries ainda no meio de uma temporada. E aí fica justamente a questão desse jogo de cadeiras sobre se a AlphaTauri vai manter o Daniel Ricciardo né, no lugar do De Vries, se vai puxar o Liam, né, como substituto,
E se vai renovar com o Yuki Tsunoda, o meu ponto de vista é que vai renovar com o Yuki Tsunoda. Eu acredito que eles vão renovar com o Tsunoda. E aí a gente fica esperando, no caso, o que é que vai ser, quais as cenas de próximos capítulos justamente da AlphaTauri, porque a gente sabe que o Daniel Ricciardo ele tem um apelo muito grande da mídia, né? Ele tem uma força de marketing bem grande, né, na Fórmula 1 de modo geral. Enfim, isso aí já da trajetória dele. É um piloto experiente, né, um piloto que passou por equipes muito boas, que pode ajudar, assim, no desenvolvimento da equipe, mas o que a gente não sabe é se a AlphaTauri vai optar por um piloto experiente ou por trazer 2 pilotos novos, como fez no início dessa temporada, né, Vitor? Exato. A última especulação mais forte seria de que o Tsunoda correria esse risco aí de sair justamente para manutenção da dupla, para criação da dupla Daniel Ricciardo e Liam Lawson. Daniel Ricciardo para trazer essa experiência, esse desenvolvimento, esse marketing, enfim, o que quer que seja, e o Liam Lawson, talvez até o Daniel Ricciardo, para ver se ele tem condições de assumir o carro em 2025, que eu não acho cenário mais o carro da Red Bull, no caso, que eu não acho cenário mais provável, mas vai que. E o Liam Lawson para começar a desenvolver o piloto. E o Tsunoda é um piloto que chega na Red Bull muito por causa da. Chega na AlphaTauri, melhor dizendo, muito por causa da parceria com a Honda. Ele é um piloto japonês, a Honda é uma empresa japonesa que continua fornecendo na prática, mas que ali era uma parceira muito mais importante da Red Bull naquele tempo, e eles conseguiram emplacar o Yuki Tsunoda ali também, assim como o Zhou, sem ter grandes resultados ainda na base, mas sendo um piloto de muito potencial, o Tsunoda inclusive visto como potencial maior que o Zhou naquela época. Mas na prática, a partir dali a relação entre Honda e Red Bull foi se desgastando. E quando a Honda assina com a Aston Martin, que aconteceu nesse ano, o futuro de Yuki Tsunoda já começa a ser um pouco questionado, mas ele, daqui a 4 anos, o vínculo dele vai ser com a Red Bull, o vínculo dele vai ser com a Honda. Essa saída da Honda para a Red Bull, eu acho que é um pouco do que desestabiliza o Tsunoda aí. E a AlphaTauri, no caso, passaria a apostar no Liam Lawson, que é o nome da sua base, que eles veriam com um potencial um pouco maior. E com isso, o Tsunoda receberia aquela mesma promoção para baixo que o Albon teve em 2021. Você vai sair da equipe principal e virar o piloto reserva, que na prática a gente sabe que não tem nada de positivo nisso, que você não está subindo sob nenhuma hipótese. E isso também, no caso, é justamente o que abre a especulação para ele assumir a vaga na Williams, justamente ao lado do Alexander Albon, que passou por esse processo 2 anos atrás. Pois é. E aí a gente até escutou da própria boca do Toto Wolff essa semana quase como um apelo, né? Ou uma deixa, quem sabe, alguma coisa do. Acho que apelo é uma palavra forte, mas uma deixa aí para as equipes que estiverem pensando em renovar aí a dupla de pilotos, né? E o Toto Wolff falou justamente de que o Mick Schumacher era um piloto que deveria estar no grid, que deveria estar competindo, que deveria estar em alguma equipe da Fórmula 1 como piloto principal, obviamente, que ele é piloto reserva hoje da Mercedes, mas como piloto principal da equipe. E aí eu vi esse daí como justamente aproveitem ele ou algo do tipo. Mas eu não sei se nesse momento as equipes vão buscar o Mick quando eles, enfim, já estão meio que sondando ou pilotos da própria academia, né? Que eu acho que é o mais provável. Mas também não descarto essa. Eu não vejo assim o Mick para a próxima temporada, para 2024, como piloto principal. Eu acho que as outras mudanças que a gente tem visto, justamente da Alfa Romeo enfim, com outros pilotos, pode ser mais provável, mas eu não. Pode ser que aconteça, na verdade, talvez ele indo para uma Williams, não sei. Eu realmente não sei qual seria o jogo de cadeiras aí que poderia trazer o Mick Schumacher para piloto principal para a temporada 2024. Mais para frente, claro que a gente tem uma projeção, né, para 2025 e diante, que aí sim vai ter um jogo, vai ter enfim, maiores contratos sendo encerrados, né, sendo finalizados. Mas para 2024, que ainda assim tem essas brechas, mas não é um mercado tão amplo, eu não consigo ver
ainda, por enquanto, ele encaixado. Vitor, como é que tu analisa esse cenário do Mick aí como piloto principal para 2024? Eu também acho, Carol. Eu acho que ele, assim, abrindo a vaga na Sauber, abrindo a vaga na Williams, ele está na briga pelas duas. Eu acho que ele é um nome que vai ser, sim, considerado para as duas, mas não acho, sim, que seja muito provável que ele esteja no grid no ano que vem, não. Na verdade, eu acho que, assim, bons pilotos vão sobrar. A gente está numa situação que, depois de muito tempo, na verdade, a Fórmula 1 tem mais pilotos do que assentos. Fazia um tempo já que a gente não tem esse cenário, mas hoje eu acho que essa é a realidade. Vai sobrar aí, pelo menos um dos três nomes da AlphaTauri vai sobrar, e eu acho que todos os três mereciam uma vaga na Fórmula 1. O Drogovic, ao que tudo indica, vai sobrar, e pela vantagem que o Drogovic conseguiu ganhar do Theo Pourchaire, que está sendo campeão esse ano, tá, ao que tudo indica, vai ser o campeão esse ano da Fórmula 2 no ano passado, que o Drogovic no ano passado ganhou de vantagem sobre o piloto que esse ano vai ser campeão. Era isso que eu estava querendo dizer. Por essa vantagem, o Drogovic também era um nome que mostra que ele merecia estar na Fórmula 1 e dificilmente vai sobrar uma vaga para ele. O Mick Schumacher, que eu acho sim que é um bom piloto, ainda é um piloto que precisa amadurecer mais, sim, mas eu acho que é um bom piloto. Também, então assim, alguém bom vai ficar de fora. Vai ter gente que merecia uma vaga que vai ficar de fora. Ainda mais porque lembremos, a Williams pode acabar decidindo pela renovação do Logan Sargent. Então, o que poderia ser uma cadeira para algum desses nomes, que a gente vê talvez com mais mérito, pode acabar se fechando. E o Logan Sargent até o fim da temporada pode ainda provar que ele pode merecer uma vaga também. O Logan Sargent ainda é um piloto muito jovem. As impressões que a gente teve dele até agora ainda são impressões muito iniciais para uma carreira na Fórmula 1. Então, assim, bons nomes vão sobrar. E alguns desses só vão conseguir se encaixar em 2025, pode sim, em 2025 ou 26, quando tem provavelmente entrada de novas equipes, com a Audi nessa parceria com a Sauber, com a Andretti, provavelmente, ao que tudo indica, chegando junto à Cadillac, com a Honda fazendo sua parceria com a Aston Martin como fornecedora de motores e a Ford voltando à categoria para fornecer os motores da Red Bull e AlphaTauri, que não deve se chamar AlphaTauri até lá. Mas, enfim, eu acho que alguns desses nomes vão sobrar para lá, e é o caso, sim, do Mick Schumacher, talvez seja o caso do Drogovic, talvez seja o caso do Liam Lawson, ou do retorno do Tsunoda, enfim. Vai ser um mercado, com certeza, muito mais interessante do que esse mercado que a gente vê hoje. E, para fechar, no caso, sobre essa questão do Drogovic, as portas para ele estão cada vez mais fechadas. Se parecia que todas as cartas do Drogovic estavam voltadas para uma vaga na Sauber, na possível saída do jogo, essa renovação que surge agora, a notícia de que estaria encaminhada entre Guanyu Zhou e Sauber, basicamente fecham as portas para o Drogovic na Fórmula 1. E fechando as portas para o Drogovic na Fórmula 1, a gente fala de um piloto que já estava com portas fechadas na Indy e na Fórmula E também nessa semana. O Drogovic recusou um teste na Fórmula Indy, o que nesse ponto eu concordo completamente com ele. Indo para a Indy não tem volta. Indo para a Indy abrir mão de uma carreira na Fórmula 1. Ele recusou um teste na Ed Carpenter. E nesse ano ele vinha sendo muito especulado em duas equipes da Fórmula E, a Maserati e a Andretti. A Maserati tinha fechado com a sua dupla de pilotos já, e agora foi a vez da Andretti, contratou o Norman Nato, piloto francês, e com isso também basicamente fecha as portas para o Drogovic. Ele só vai ter alguma categoria para correr no ano que vem, ao que tudo indica, ou se alguma outra vaga até então inesperada na Fórmula E surgir, ou então se ele for para uma categoria um pouquinho mais nada a ver, tipo correr uma Super Fórmula do Japão, alguma coisa um pouquinho mais fora do calendário, ou correr de DTM, Endurance, enfim, o que for, saindo também de monopostos. Pois é, e aí é uma coisa que, só para reforçar mesmo esse teu ponto, Vitor, que é justamente a gente tá com pilotos bons sobrando, e eu reforço isso também do Mick. Eu acho que o Mick vai voltar sim a ter uma oportunidade muito em breve na Fórmula 1. E eu acho que muito por esse fato dessa oportunidade de ser piloto reserva da Mercedes, ele tem construído, tem passado muito tempo, né, na fábrica, tem participado muito de simulador, e como o próprio Toto Wolff tem falado, que ele tem ajudado muito justamente nesse processo de desenvolvimento do novo carro da Mercedes.
Talvez ele chegue muito até mais maduro e mais preparado para pegar justamente um carro aí da Fórmula 1, tendo uma experiência talvez melhor do que ele teve com a Haas, né? Quando estreou pela Fórmula 1. E pode Não ser. que seja muito difícil ter uma experiência melhor que aquilo teve pela Pois, Haas, convenhamos. pois é, que é um ponto, exatamente assim, é um ponto que eu acho que ele vai voltar assim a ter chance, merece voltar a ter uma outra chance na Fórmula 1, mas eu acho, tá, Vitor, para ser sincera, que de fato a gente pensa assim, mas talvez nem seja o cenário ideal voltar em 2014, justamente com as vagas extremamente limitadas. Não que na Fórmula 1 se desperdice vagas e oportunidades, até porque você pega experiência, enfim, disputando outros carros. Mas com o mercado de 2025 talvez mais aberto, quem sabe você não consegue captar uma vaga numa equipe que possa lhe render, enfim, alguma outra situação melhor. É uma situação que a gente tem muita coisa para acontecer, porque 2025 eu acho que a gente vai ter uma mudança muito grande de pilotos. Tem muito cenário que pode ser analisado, e aí a gente passaria horas aqui, enfim, teria que fazer uma gravação inteira só de mercados para a gente analisar tudo. Mas eu acho que é bem isso, assim, é um mercado fechado para o ano que vem, com poucas opções, assim, de mudanças, com, e isso a gente cogitando que de fato vão ter algumas mudanças, isso é porque a gente nem está cogitando a renovação dos pilotos que já estão, né, atuando, porque aí se a gente cogita isso, acabou vaga, não tem mais vaga para ninguém, né? Então, é muito do ver o que é que vai acontecer, mas acho que sim, que o Mick Schumacher volta para a Fórmula 1 em breve. Eu não concordo muito com esse teu ponto de que talvez seja um cenário minimamente positivo, digamos assim, a não obtenção da vaga para o ano que vem, pensando em um mercado mais aberto depois. Eu acho que seria correr um risco e que as equipes que ele está sendo especulado, a Sauber, partindo da visão da parceria com a Audi, ainda mais sendo uma equipe alemã, como piloto alemão, teria uma perspectiva interessante de futuro para ele. E a Williams, eu sempre falo isso da Williams, é uma equipe onde você aprende a ser piloto. A Williams foi uma escola, ela oferece um carro tão básico, tão limitado, que você tem que ser o diferencial. Ela foi uma escola para o Russell, ela foi uma escola para o Albon, e ela poderia ser também uma escola para o Mick. Eu acho que as duas vagas que estão aí abertas são vagas que seriam de muito bom uso para o Mick Schumacher. Não acho que um outro cenário seria mais favorável para ele, não. Com relação à vaga da Williams, sendo ele, eu pegaria fácil, assim. Primeiro porque justamente é uma escola, e segundo que é o que eu disse, assim, a gente não descarta a vaga na Fórmula 1, né? Não se descarta a vaga na Fórmula 1. Você tem que ser muito louco, o que não acontece, porque ninguém descarta a vaga na Fórmula 1, assim. A não sei que você realmente já tenha algo, seja realmente, sei lá, um Hamilton da vida, um Verstappen da vida, alguma coisa do tipo, ou um Alonso da vida, mas não se descarta a vaga na Fórmula 1, né? Enfim. Mas é isso, eu acho também, pode ser uma boa escola para um Mick e uma Williams aí. Mas o que eu digo é só em termos de análise de mercado para 2025, que pode surgir com mais oportunidades. Mas é coisas de futurologia e, enfim, especulações. E a gente segue com a nossa aula de geografia, enfim, de economia e de políticas, tudo que você puder imaginar. E aí, Vitor, eu abro para você falar. Hoje não tem política, não. Já é só geografia e economia mesmo. Singapura, o palco desse GP. Voltando a falar de GP, né, depois de um tempinho grande aqui falando um pouquinho de mercado. Singapura é o 19º menor país do mundo. São 618 quilômetros apenas de território. Isso dá mais ou menos 5% do território da cidade de Manaus, 11% do território do Distrito Federal, 41% do território da cidade de São Paulo, 52%, pouco mais da metade do Rio de Janeiro, mais ou menos 1,25 Porto Alegre, um Porto Alegre é um quarto, e o Recife, a cidade onde a gente está gravando, que é territorialmente muito pequena, Singapura dá 2,83 Recife. Ou seja, mesmo Recife sendo territorialmente minúsculo, não cabe nem 3 Recifes dentro de Singapura, para você ter ideia do quanto é pequeno.
Singapura é o segundo menor país do calendário da Fórmula 1. Só Mônaco é maior, até porque Mônaco é o segundo menor país do mundo, então seria difícil para superar. E Singapura tem, apesar desse território minúsculo, apesar de uma população muito pequena, na verdade talvez até impulsionado por uma população muito pequena, Singapura tem o quinto maior PIB per capita de todo o planeta, sendo o maior entre os países que recebem a Fórmula 1. São 91 mil dólares, mais ou menos, o PIB per capita de Singapura. O do Brasil, para comparação, é cerca de 9.600, então é quase 10 vezes o PIB per capita do Brasil, isso segundo dados do FMI, o Fundo Monetário Internacional, soltados nesse ano mesmo, 2023. E se a gente usar a paridade do poder de compra, que é um outro tipo de análise do PIB, Singapura tem o maior PIB per capita do mundo, com 157 mil dólares, enquanto o Brasil teria mais ou menos 18.700. Só que esse dinheiro é muito mal distribuído. O índice de Gini, que faz a comparação de desigualdade social, aponta Singapura como o 28º país mais desigual de todo o mundo. Só 2 países do calendário da Fórmula 1 estão piores do que Singapura nesse cenário. A África do Sul, 27º, e a gente, Brasil, está na liderança desse ranking com o 19º lugar. É, chato. Cerca de 17% da população de Singapura é milionária. E isso justamente é um dos fatores que faz com que tenha essa desigualdade tão grande. E também por causa disso, eles têm um dos custos de vida mais altos do planeta, mas ainda assim, apesar disso, eles não são considerados paraíso fiscal pela Receita Federal do Brasil, mas têm uma tributação, algumas regras fiscais muito privilegiadas que atraem esses milionários ainda, mesmo que não sendo um paraíso fiscal propriamente dito. Agora, pelo outro lado, se a gente fala de economia, que fala um pouquinho de ecologia, Singapura é considerado um dos países mais verdes do mundo. Mesmo com esse território ridiculamente pequeno, eles têm 3 parques reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Mundial. Eles são considerados exemplos de ecologia para todo o planeta, tanto que recebe até o apelido de cidade jardim, essa pequena cidade-estado lá no cantinho da Malásia, uma ilhazinha ali perdida quase na divisa da Ásia com a Oceania. E aulas. Vamos. Agora a gente volta a falar um pouquinho do GP de Singapura, que teve como que teve os últimos vencedores: Sérgio Pérez em 2022, Vettel em 2019, Hamilton em 2018 e 2017, Nico Rosberg em 2016. E aí, entre os maiores vencedores, 5 vezes Sebastian Vettel, inclusive o número do carro dele 5. Então, aí foi pelo menos. Haha, também é trocadilho. Hamilton com 4 vitórias e Alonso com 2. E aí, com recordes, temos pole position de Hamilton com 1 minuto, 36 segundos e 15 milésimos em 2018. E o recorde de GP que foi de Magnussen com 1 minuto, 41 segundos e 905 milésimos. Em 2018 também. E aí temos. Mas isso lembrando no circuito antigo, no anterior, caso. exatamente. 2018 a 2022, esse ano, com certeza, os tempos vão ser menores, a não ser que apareça uma chuva que atrapalhe muito, mas ao que tudo indica, vão ser tempos menores. Exatamente. E aí o circuito tem 62 voltas, 4.940 quilômetros e 19 curvas. 4.940 metros, no caso. Metros, perdão, meu Deus, é verdade, é verdade. Chão. Exatamente, chão. Foi mal, gente. Quilômetros, pessoal. Metros, né? Gente, total. A gente ia chegar aqui, dar uma viagem pelo Brasil, fazer um city tour aqui. Foi mal, pessoal. A corrida terminava na segunda. Segunda, A gente veria se Pérez ia conseguir fazer. Pérez, e aí? Ia ser bom. A gente tiraria daí se Pérez seria um bom. Enfim, trabalharia bem com percursos aí de viagens. E não de ruas, de viagens. E aí, GP de Singapura, a gente tem vai ter sexta-feira, dia 15, né? Às 6h30 da manhã. O primeiro treino livre, ou seja, para quem quer. Realmente, quem vai estar já acordado aí, indo para o trabalho, no trabalho ou acordando, quem sabe. O treino livre 2 às 10 da manhã. No sábado, o terceiro treino livre também às 6h30. Às 10 horas a qualificação. E no domingo, o GP começa às 9 da manhã, ou seja, um pouquinho mais cedo aí para todo mundo se ligar. E aí, claro, obviamente, teremos a live do Por Dentro do Grid logo depois do pódio.
tá? E aí a gente vão acompanhando o nosso canal, porque até lá vai ter muito conteúdo, muita notícia, muita informação sobre a Fórmula 1. E antes de finalizar, a gente tem que lembrar, claro, de seguir o Por Dentro do Grid no YouTube, Twitter e Telegram, @por dentro do grid, e no Instagram, por dentro do grid F1. Foi um trava-língua quase, mas saiu. Tá aí. Vitor, acho que encerramos por aqui. Obrigada mais uma vez pela companhia, pelo debate, pelos bons debates aí que temos. E até a próxima. É isso, Carol. Nos revemos nesse fim de semana, na cobertura do GP de Singapura, sempre por aqui no Por Dentro do Grid. Mas eu vou parar logo de falar, porque a produção já está aqui dizendo que o programa está com 1 hora e a gente tem que encerrar.